Hoje nós vamos continuar com a análise daquilo que nós propusemos como as estruturas elementares das políticas públicas. Todos estão lembrados que nas semanas anteriores, nas aulas anteriores, nós trabalhamos com a estrutura formal, com a estrutura material, com a estrutura substantiva. Falta, portanto, a estrutura simbólica, aquele olhar, como eu havia me referido, que trata da cultura relativa a cada âmbito de política pública. Uma estrutura simbólica, segundo aquela proposta que nós já explicamos, ela estaria composta por valores, por linguagens e por saberes. Bom, cabe a pergunta, então, inicialmente, o que são valores? Né? Como é que nós vamos definir esses elementos que são componentes da estrutura simbólica? Os valores, de um modo geral, são princípios ético-políticos, morais também, até mesmo, por vezes, ideológicos, que orientam a escolha das diretrizes de uma política pública. Eu acho que um exemplo que já foi dado aqui, mas que eu retomo, foi aquele exemplo das políticas de combate à infecção de HIV, que, tal como aconteceu de uma maneira própria nos Estados Unidos e outra maneira como aconteceu no Brasil. Quer dizer, nós vimos que os princípios que nortearam o combate à infecção naqueles dois países foram completamente diferentes e os resultados, portanto, foram diferentes. Nós nunca podemos imaginar uma política pública que não esteja assentada em algum tipo de valor, em algum princípio ético, em algum princípio político, algum princípio moral ou mesmo em alguma ideologia. No caso das políticas educacionais, cada uma delas vai expressar os valores que norteiam a sua formulação. Só para exemplificar, se nós pensarmos num determinado país, num determinado momento da história, num certo dilema, numa certa escolha entre como deva ser o ensino para o conjunto dos estudantes do país. Podemos imaginar que existem pelo menos duas opções. O ensino deve ser totalmente ou quase totalmente público, como acontece nos países escandinavos, como acontece em parte em alguns países da Europa Central. Ou então, um ensino que pode ser quase todo ele privado. São duas escolhas possíveis. Por quê? Porque se baseiam em determinados valores, em determinadas perspectivas éticas, perspectivas políticas. No primeiro caso, quando nós pensamos em ensino público, nós podemos dizer que o valor que alicerça essa política é aquele valor que diz a educação é um bem disponível para todos os cidadãos e não simplesmente para aqueles que têm um poder de compra para comprá-la no mercado. Inversamente, se a opção de algum país, como é o caso que eu citei, dos Estados Unidos, for majoritariamente pelo ensino privado, está baseado no fato de que, se as pessoas têm méritos econômicos, um princípio liberal, elas podem comprar a educação conforme o seu poder de compra no que diz respeito à quantidade de anos de estudo ou à qualidade das escolas que forem utilizadas. De um modo geral, o que nós vamos ver nos países modernos é que existe uma combinação entre valores e vamos ver que na grande maioria dos países, como é o caso do Brasil, nós vamos perceber que existem, nos vários níveis de ensino, uma espécie de combinação, uma espécie de mix entre o público e o privado. Ou seja, cada uma dessas escolhas foram baseadas em valores próprios, típicos da cultura daquele país, daquela nação ou daquele campo de política. Assim sendo, os valores que norteiam uma política de educação, eles se refletem em todo o processo educacional, que podem estar contidos nas metodologias de ensino, na estruturação dos currícula, como, por exemplo, se nós deveremos ter ensino religioso ou ensino leigo o tempo todo. Um outro componente importantíssimo dessa estrutura
simbólica é o componente que trata das linguagens, linguagens próprias de cada campo da política pública. Eu selecionei aqui um exemplo para que a gente leia com algum nível de atenção. Vejam lá. Decorrente dessas determinações, a formação do educador, de forma fragmentada, baseada no modelo taylorista e fordista, que em cada especialista, diretor, orientador, supervisor, coordenador, desenvolve seu trabalho de forma isolada, cada um cumprindo a sua função. Por outro lado, na perspectiva toyotista, são formados os educadores para atender os mais variados ramos da educação, porém, sem compreender a educação como um todo e sem, portanto, ver na formação do educador uma possibilidade de unitariedade. Provavelmente, como aconteceu comigo, muitos de vocês não entenderam nada na primeira vez que leram. Por quê? Porque não são especialistas na política educacional, nem mesmo são especialistas em educação e ensino. Isso vai nos mostrar que essas linguagens pertencem a cada tipo de política pública como se fosse um universo próprio de comunicação entre as diversas comunidades de políticas públicas. Assim, pela linguagem, nós podemos identificar não apenas quem milita numa política, por exemplo, ambientalista, mas também quem é portador de determinados valores nesse campo específico de política. Como acontece na política ambiental, na política habitacional ou qualquer outro tipo de política, nas políticas de educação, nós também vamos perceber essas linguagens próprias que identificam um campo de política e, mais do que isso, estabelecem uma comunicação econômica e eficiente entre seus membros. Muitos chamam, o jargão profissional. É mais ou menos isso. É uma forma não apenas de identificar e de criar comunicações rápidas e eficientes, mas também pode funcionar como uma barreira à entrada de novos atores naquele campo de política pública. Existe uma concepção vigente na nossa sociedade de que a política pública é uma questão de especialistas. Nós vemos muitas vezes críticas pela imprensa, críticas nos mais diferentes lugares que nós frequentamos. Fulano vai ser o ministro de tal ou qual assunto, ambiente ou educação, mas não é um especialista. Como se as políticas públicas fossem privilégio de determinados corpos técnicos que atuam nos seus ramos respectivos. As políticas públicas também delimitam certos territórios da intervenção estatal. Isso tem a ver não apenas com o fenômeno da linguagem própria, mas tem a ver também com a estrutura burocrática dos Estados modernos, que faz com que a ação do Estado seja toda ela dividida em como se fossem gavetinhas próprias para a atuação de tal ou qual ministério, tal ou qual secretaria, tal ou qual órgão de governo. As linguagens, portanto, elas têm uma função muito própria dentro da política pública. Vejamos aqui. Isto é uma matéria do jornal O Estado de São Paulo. O início das inscrições para o FIES é adiado para o dia 31. A data do encerramento do SISU também mudou. Em geral, os leigos não entendem isso. Isso é um campo de comunicação próprio para aqueles atores que estão no âmbito de uma determinada política pública. Assim sendo, cria-se um universo particular dessas políticas. Ou seja, cria-se um universo próprio de comunicação das comunidades. E as linguagens, além das funções que eu já falei, elas têm também uma finalidade típica de acumular conhecimentos no campo de uma determinada política pública. O terceiro elemento que compõe a nossa
estrutura simbólica são os saberes. Saberes podem ser conhecimentos científicos ou podem ser conhecimentos práticos. São como se fossem ferramentas para que se haja no campo de uma política pública. Um exemplo do que seja um conhecimento científico e um conhecimento prático na área educacional é quase uma anedota, mas ele é verdadeiro. Os psicólogos, principalmente os norte-americanos, gastaram rios de dinheiros e muito tempo para estudar a continuidade da atenção dos alunos. Se eles tivessem lido São Tomás de Aquino na Suma Teológica, eles teriam visto que o tempo máximo que a continuidade da atenção do estudante semi-adulto aguenta é 1 hora de aula. As conclusões que esses estudos da psicologia chegaram são muito parecidas com o que São Tomás de Aquino havia chegado. Portanto, um conhecimento prático que a educação religiosa usou séculos a fio. Outros conhecimentos científicos são mesmo incorporados no processo educacional, como relativo à capacidade de aprendizagem e outros ganhos que vêm da sociologia, da psicologia, até mesmo das ciências da administração. Os conhecimentos, na verdade, eles influenciam fortemente a formulação de uma política pública. Se, por exemplo, nós formos fazer uma opção entre a modalidade de ensino, que seja presencial ou semipresencial, ou uma educação totalmente à distância, teremos que ter certos conhecimentos relativos, por exemplo, às taxas de escolarização vigentes num Estado, vigentes num país. Ora, se houver uma baixa taxa de escolarização, talvez o ensino, nas suas formas semipresenciais ou mesmo da educação à distância, seja mais adequado. Se, por exemplo, nós temos uma população extremamente rarefeita, como foi a população do Canadá, quando adotaram as formas de ensino à distância, com muito sucesso, diga-se de passagem, quer dizer, estava se baseando num conhecimento prático que era fornecido não apenas pelos conhecimentos educacionais, mas pela própria demografia que vigia naquele momento. Outra coisa, outro exemplo, é a escolha do número ideal de alunos por salas de aula, em torno do qual existe um debate muito grande, em termos de conhecimentos da psicologia e da dinâmica social de pequenos grupos. E é claro que também que nesse cálculo, nesse exemplo do número ideal de alunos, entra também um cálculo econômico. O que é mais econômico, uma classe com 50 alunos ou uma classe com 25? Quer dizer, são elementos que entram, portanto, são conhecimentos, são saberes que entram, portanto, na escolha de uma determinada política pública. Da mesma maneira, a utilização de materiais didáticos está sujeita a certos tipos de conhecimento a respeito da qualidade, da adequação do material ao nível de ensino e, principalmente, a sua disponibilidade física. O mesmo se presta para a escolha de sistemas de transporte escolar, logística de transportes, ou seja, um conjunto de elementos que compõem a política educacional, não apenas no seu núcleo duro, mas também no conjunto das políticas de suporte que vão auxiliá-la no atingimento de seus objetivos. O importante que nós temos para fixar agora é a íntima relação entre todas essas estruturas. Quer dizer, como nós dissemos, as estruturas, cada uma delas, são olhares particulares em direção a uma política pública. Nós podemos ver a sua estrutura formal, o desenho da política pública, a maneira como ela é projetada, quais os conhecimentos em que ela se baseia. Podemos ver a sua estrutura material, o seu financiamento, os seus suportes, os seus custos. Podemos ver a estrutura simbólica, atores, interesses e regras, e, por fim, a estrutura substantiva e, por fim, a estrutura simbólica.
Na verdade, a política pública não é apenas isto ou isto. A política pública é o conjunto desses olhares. É através desse conjunto que vamos perceber e vamos individualizar, imaginar cada política pública da maneira como ela existe unitariamente. Individualmente não se confunde com as demais. As estruturas das políticas públicas, na verdade, elas têm uma função absolutamente didática, no sentido de entendermos o que seja um campo de política. Elas nos auxiliam na medida em que fazem uma divisão analítica de um conjunto imenso de aspectos que a política possui e que podem ser observados com método por um determinado observador. É claro que se nós nos fixarmos numa das 4 estruturas ou outros aspectos únicos que se queira estudar, nós nunca vamos ter uma visão global do que seja o conjunto da política. Mas o importante também é dizer que, para entender uma política pública, não basta apenas essa visão, digamos assim, estrutural daquilo que a compõe. Porque a política pública, além de ter esses elementos estáticos, estruturais, ela também é extremamente dinâmica, no sentido que cada política tem uma história, tem um movimento próprio, e isso também é determinante e importante para o seu conhecimento. Obrigado.